Tava conversando com o aluno essa semana, ele me perguntou o seguinte: por que os fundos de papel estão caindo se a Selic subiu? Não deveria ser ao contrário? Na hora que ele falou isso, cara, eu pensei, falei, cara, que pergunta boa, vou trazer isso aqui pro YouTube. Por isso eu decidi trazer essa pergunta aqui nesse vídeo e a gente também vai trocar uma ideia sobre por que alguns fundos imobiliários sofrem mais quando a Selic sobe, outros sofrem menos. Quando faz sentido a gente comprar porque caiu, quando faz sentido a gente vender porque caiu demais. Se a gente dar uma olhada aqui, nos últimos meses, MXRF11 caindo quase 5%. VGHF11 caindo 9%, MCCI11 sofrendo aí, coitado, caindo 8% e CPTS11 caindo aí um pouco mais de 7%. Será que tudo isso é uma oportunidade? Será que é um risco? Eu separei aqui 5 tópicos para a gente entender por que os fundos de papel estão caindo se a Selic subiu. Dentre esses motivos, alguns pontos que a gente vai comentar aqui nesse vídeo: deflação de agosto, risco fiscal do Brasil, risco dos próprios fundos imobiliários, renda fixa pagando pra caramba e ciclo de mercado. Aproveitando que você está aqui também prestando atenção no que eu tô falando, eu abri a terceira turma do Renda com FII, meu curso específico de fundos imobiliários. QR Code está na tela em algum lugar. Você pode participar dessa terceira turma, aprender direito como ganhar dinheiro com fundos imobiliários, não ficar só batendo cabeça aí com a sua carteira inteira no vermelho, entender realmente como que você aproveita os ciclos de alta, os ciclos de baixa para você ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Eu não deixo aberto por muito tempo porque sou eu que dou suporte, tem todos os benefícios que estão aparecendo aí para você, cara. Você tem acesso vitalício, tem mais de 14 módulos, aulas gravadas, tem live com os alunos, cara, tem muita coisa bacana para você aprender a investir em fundos imobiliários do jeito certo. E o preço, meu amigo, é menor do que muitas vezes aí o aporte que você faz mensalmente. Você pode parcelar em até 12 vezes e vai ficar menos de uma pizza para você aprender a ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Entrando aqui no tema do nosso vídeo, um dos principais pontos que fizeram alguns fundos imobiliários, não todos, caírem mesmo com a Selic subindo, é que agora em agosto a gente teve deflação. Então quando a gente pega alguns fundos, como por exemplo o MCCI11, que tem uma fatia maior da carteira atrelada ao IPCA, esses fundos eles ganham dinheiro quando? Quando a inflação está subindo. Então só pelo fato da gente apresentar uma deflação em alguns momentos, alguns fundos já não vão conseguir entregar um resultado igual o que eles estavam pagando anteriormente. E aí muita gente vende as cotas, por si só o fundo cai. Não estou querendo dizer que só esse motivo é um motivo plausível para alguns fundos imobiliários caírem, mas isso aí contribui. Quando a gente pega aqui a composição da carteira do MCCI11, ele tem aqui 94% da carteira atrelada a IPCA, mais 8,1%. Então já não é aquela carteira high grade, né? Muita gente fala, pô, o MCCI11 é um fundo high grade. Na minha opinião não é não, tá? Porque a gente pega aqui, tem uma fatia pequena de CDI mais 3,7, tem um pouquinho de GPM e a outra parte maior aqui é IPCA mais 8. Então eu considero o MCCI11 como um fundo middle risk. Quando a gente sabe que tem deflação, esse fundo aqui ele sofre um pouquinho mais, por consequência ele também pode pagar um rendimento um pouco menor. Só que ao contrário também é verdade. Quando a gente pega aqui o KNCR11, a gente nota que nos últimos 6 meses ele subiu 3,19 e a gente tava com o quê? Com a taxa Selic caindo, né? Caiu lá de 3,75, chegou ali em 10,50, voltou e subiu mais 0,25. Só que nos últimos 6 meses o fundo vem subindo e ele continua subindo agora, mesmo com a Selic subindo, porque a carteira dele é diferente. A gente nota aqui que 92% da carteira é atrelada ao CDI. Então, por si só, o mercado já entende. Fundos atrelados ao CDI, com a Selic subindo, podem pagar um rendimento maior e fundos atrelados ao IPCA, eles tendem a diminuir. Até porque a Selic subindo, o impacto é jogar o IPCA para baixo. Então, só esse movimento já faz alguns fundos de papel se movimentarem. E aqui você já também consegue entender uma coisa: nem todo fundo de papel é igual. Talvez você começou a investir em fundos imobiliários aí não faz muito tempo, você acha que só fundo de papel é uma coisa e fundo de tijolo é outra. Só que dentro dos fundos de tijolo existem vários segmentos, né? Tem fundo que compra shopping, compra galpão logístico, hotel, escritórios, e fundo de papel tem fundo que empresta dinheiro para empresas mais conservadoras, empresas de risco médio e empresas de risco mais alto. Então esse ponto da deflação pegou alguns fundos específicos ali, inclusive o MCCI11, que tem uma exposição maior ao IPCA. Só que quando a gente pega também um FOF, né? Se a gente pegar aqui o HFOF11, como os fundos imobiliários são a composição majoritária da carteira desse tipo de fundo, né? Fundo de fundo compra a cota de outros fundos, a gente nota que esse fundo está sendo bem penalizado, né? Só em 2024 já caiu 13,67%. Por que isso está acontecendo? Porque o FOF, ele tem um probleminha quando você tem os fundos imobiliários em queda. Porque o fundo compra cotas de fundos imobiliários e ele ganha tanto no rendimento quanto no giro de carteira, comprando e vendendo. Agora, quando a maior parte do mercado está caindo, e a gente está vendo que tem fundo de papel e tijolo caindo ao mesmo tempo, o FOF não consegue comprar e vender e às vezes ele acaba tendo prejuízo, ele fica um pouco mais engessado
por consequência o rendimento também é maior. Então com esse aumento da taxa Selic, a gente está vendo que alguns fundos de papel estão sofrendo, fundos de tijolos estão sofrendo e fundos de fundo também estão sofrendo. Isso quer dizer que o fundo é ruim? Não necessariamente. Alguns fundos são ruins mesmo, isso aí você tem que até ver na sua carteira aí se você tem alguma coisa que você considera que é bom, que é ruim, ou se você está em cima do muro. Às vezes você comprou aí porque você viu um vídeo na internet, viu uma dica de alguém, você precisa fazer uma análise para entender se aquele fundo ali ele está passando por um momento turbulento e logo ele vai se recuperar, ou se realmente é um problema no fundo. E tem muita gente comprando fundo ruim aí, achando que é só diminuir o preço médio que vai ficar tudo bem, e não é. Então faça uma análise boa aí antes de você começar a comprar mais fundos que você tem na sua carteira. Segundo ponto que impacta diretamente nos fundos imobiliários também, o mercado já está projetando um risco fiscal maior. A gente tem vários pontos aqui que inclui um risco maior para o Brasil, que não inclui somente o acesso monetário, né? A gente está vendo aí o Brasil pegando fogo, cara. As queimadas aumentaram mais de 100% em um ano. Se você é do estado de São Paulo, aliás, se você está no Brasil, você está percebendo que o Brasil está esfumaçado. Aqui no estado de São Paulo a gente ficou 3, 4 dias aqui, parecia que estava neblina, mas na verdade era fumaça. O governo gastando e aumentando os impostos, se afastando cada vez mais da meta fiscal 2024-2025. Treta entre o Xandão e Elon Musk, tudo isso, cara, eu não posso nem falar muito aqui, né, senão posso ser censurado, mas tudo isso aqui vai passando uma visão negativa pro gringo que tá lá fora, e ao invés do Brasil receber mais capital estrangeiro, o que que acontece? Vai saindo cada vez mais capital do país e o risco Brasil também vai aumentando. Então, às vezes uma coisa ou outra acontece, é um impacto menor ali, é uma taxa de juros, só que o mercado, ele sempre vai projetando a expectativa futura. E se a expectativa futura é ruim, automaticamente o mercado já precifica isso agora no curto prazo. A gente tem outros pontos também que eu venho comentando com vocês aqui em vários outros vídeos, né? A gente tem a troca do presidente do Banco Central agora em 2025, provavelmente quem vai entrar é o Galípolo, então o mercado ainda não sabe se ele vai ser uma pessoa ali que realmente vai trazer o Banco Central mais para a linha da meta fiscal, ou se vai abaixar os juros na canetada e a inflação vai estourar. O mercado ainda está muito relutante em relação a isso, até por isso que nas últimas semanas o Tesouro Direto tá com as taxas tão altas, né? A gente olha lá e brilha o olho, né? Você fala, pô, cara, Tesouro pagando 6,50, 6,60, tinha Tesouro pagando 6,70 em alguns momentos do dia. Só que por que o Tesouro tá pagando tanto assim? Porque o risco de emprestar dinheiro pro Brasil ficou maior. Então ele precisa aumentar as taxas para realmente compensar o investimento dos investidores. Quando a gente olha para o Brasil, a gente está olhando o quê? A gente tem uma economia que está andando de lado já faz um tempo. Diferente dos Estados Unidos, que diminuiu os juros, o Brasil voltou a aumentar os juros, mesmo com deflação em agosto, porque a expectativa para o médio e longo prazo é que o governo, gastando e aumentando impostos, não vai conseguir andar na linha ali em conjunto da meta fiscal, entre todas as outras picuinhas que sempre tem aqui no Brasil, que a gente sabe que está acontecendo. O que realmente repercutiu nessa semana negativamente, o que impactou diretamente o mercado também, é que ao contrário do que se aguardava, o governo aumentou o bloqueio orçamentário em apenas 2,1 bilhões de reais, totalizando 13,3 milhões, um montante bem abaixo das expectativas do mercado. Depois dá uma pesquisada aí sobre o dinheiro que tinha congelado ali, o que eles fizeram, o que eles não fizeram, que você vai entender exatamente o que eu tô falando. É um assunto aí que a gente pode trazer num próximo vídeo. Esses pontos que eu tô trazendo para vocês é para você entender que quando a gente investe em um fundo imobiliário, a gente compra uma ação, a gente compra um título do Tesouro Direto, por trás de todos os movimentos de alta e de baixa, existe um contexto, né? Existe um mercado, existe uma ramificação ali que envolve tudo isso que a gente está conversando. Então, eu tô dando toda essa volta aqui para explicar para você que quando você olha lá, pô, o fundo imobiliário tá caindo, você pode simplesmente olhar e pensar assim, ah, tá caindo porque a Selic subiu. Mas por que a Selic subiu? A gente precisa entender, ou pelo menos ter um pouco de conhecimento, pra gente não ser só a pessoa que compra na alta, vende na baixa e acaba assumindo um prejuízo achando que tá tudo lindo. Então, você entendendo esses pontos, você já vai conseguir ficar bem mais consciente na hora que você for fazer um aporte. Até por isso, meu amigo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like aqui, que isso aí também mostra pra mim que você tá curtindo o canal e me incentiva a trazer vários vídeos. Terceiro ponto aqui também que influencia na queda dos fundos imobiliários. Alguns fundos por si só já têm seu próprio risco de mercado e o mercado entende isso. Por exemplo, cada fundo tem suas particularidades. Não quer dizer que o MCCI 11 caiu por causa da deflação, que o VGHF 11 caiu por conta da deflação também. Cada tipo de fundo tem uma carteira de crédito e também tem uma composição e também tem uma gestão com uma estratégia. O VGHF 11, por exemplo, vem caindo, não é de hoje. Teve lá aqueles conflitos de interesse da própria gestão, o mercado já não gostou muito da transparência da gestão, o fundo já vem caindo. E agora a Selic subiu novamente, muita gente já faz o quê? Já pega
pega, vende renda variável e compra renda fixa, e esses fundos imobiliários aí também acabam sendo penalizados. Então, nem sempre quando a gente olha para uma coisa que é muito óbvia, tá acontecendo exatamente naquele momento. Porque a gente chegar e falar assim, pô, não é verdade que quando a Selic sobe, os fundos imobiliários caem? É verdade, só que isso não acontece do dia para a noite. Às vezes isso daí vai andando de lado por conta da curva de juros lá na frente. Então quando a gente olha um gráfico que a gente pega ali 5, 10 anos, a gente vê aquele gráfico bonitinho, né? O X cruzando entre a Selic e o IFIX e tudo mais. Só que no dia a dia, às vezes aquilo não acontece de uma hora para outra e às vezes acaba acontecendo isso aí que está acontecendo agora. Mesmo a Selic subindo, tem fundo de papel caindo, porque também existe o risco do próprio fundo, que aí já são análises individualmente. Outro ponto que a gente não pode deixar de falar. Cara, independente de risco ou não, renda fixa tá pagando IPCA mais 6,70 no Tesouro. Muita gente já começa a fazer o quê? Tirar o aporte que faria ali na renda variável e colocar na renda fixa e vai pra praia tranquilo recebendo 6, quase 7% ao ano. Isso aí, cara, inclui fundo imobiliário, ações, seja fundo de papel, tijolo, não importa. A galera migra para renda fixa porque consegue uma rentabilidade mais previsível. E por si só, isso aí já joga os fundos imobiliários para baixo e coloca ali tudo no mesmo balaio, tanto o fundo de tijolo quanto o fundo de papel. Só que para ajudar, Tesouro Direto entrou em quê? Em greve. Servidores do Tesouro Direto estão pedindo aí um reajuste salarial. Você pode até deixar a sua opinião aí se você é a favor ou não disso, né? Mas agora, nessa terça-feira, você não pode nem comprar e vender aí títulos públicos, porque tá todo mundo em greve lá, reivindicando um aumento salarial. E que ponto, quando a Selic sobe, muita gente também tira o dinheiro da renda variável, porque pensa o seguinte, fala, cara, a expectativa do mercado é que a Selic continue ali em 10,75, depois suba para 11, depois suba para 11,25, igual vocês estão vendo aí no Boletim Fox. O consenso do mercado é que a Selic vai terminar 2024 em 11,25 e comece a cair somente em 2025. Então muita gente já pensa o seguinte, fala, cara, ao invés de eu ficar aqui nos fundos imobiliários recebendo, sei lá, 6 meses a um ano, um rendimento menor, eu tiro o dinheiro dos fundos imobiliários, migro para a renda fixa, a hora que eu souber que a Selic vai começar a cair novamente, eu volto para os fundos imobiliários. E é nesse movimento que muita gente perde dinheiro. Só que por que tem fundo que sofre mais e fundo que sofre menos? Porque quando a gente está falando de fundo de papel, a gente está analisando composição de carteira de crédito e o risco daquela carteira. E a gente já sabe que quanto mais arriscado o fundo for, mais ele pode pagar um rendimento, mas o risco atrelado a ele também é maior, né? Então, quando a gente tem aí uma taxa de juros mais alta, as empresas que pegaram dinheiro emprestado de um fundo high yield, elas também sofrem um risco mais alto, porque a dívida dessas empresas também ficou mais alta. Então a gente pega aí um fundo middle risk, que às vezes está atrelado ao IPCA, a gente tem tanto o ponto que a gente teve deflação em agosto, quanto o risco desses fundos também aumentaram. A gente pega um fundo high yield, a gente tem tanto o ponto que esse fundo já é um pouco mais arriscado, agora também a taxa de juros subiu. E as empresas que pegaram dinheiro desses fundos imobiliários também passam a ser um pouco mais arriscadas, porque a dívida delas também cresceu. Então a gente tem ali vários pontos que cada fundo tem suas particularidades. É por isso que tem vários fundos aí que estão caindo 10, 15, 20, 30%, mesmo sendo um fundo atrelado à dívida, que quando a Selic sobe, esses fundos pagam mais. Essa lógica funciona para os fundos de tijolo também. Quando a gente tem um fundo que tem imóveis melhores, a gente tem fundos que sofrem menos impacto. O fundo que tem um imóvel mais competitivo, ele consegue negociar, ele consegue barganhar mais fácil no mercado, ele consegue achar inquilino com preço bom. Agora aquele fundo que tem aqueles imóveis ruins, às vezes aquele imóvel está num lugar muito afastado, quando acontece uma crise, o que acontece com esse fundo? Esse fundo também cai mais, porque a competitividade daqueles imóveis é menor. Tudo isso entra na linha quando a gente pensa sobre a valorização dos fundos imobiliários. No caso dos papéis, os papéis que o fundo tem dentro da carteira precisam ser papéis de qualidade. Do contrário, se a Selic sobe, o risco desses papéis também aumenta. E nos fundos de tijolo, os imóveis daquele fundo também precisam ser de qualidade, porque do contrário, se o fundo passa em um momento de crise com imóveis ruins, aquele fundo tende a diminuir o rendimento e o risco dele também ficar mais alto. Quando faz sentido comprar mais porque caiu? Quando faz sentido você vender porque caiu demais? Respondendo a primeira pergunta, faz sentido você comprar mais quando você entende que a cota caiu só porque ela foi impactada pelos movimentos de mercado, né? A gente tem o risco sistêmico, que seria aí taxa de juros, economia, um monte de coisa aí que balança com o emocional dos investidores, como a gente tem problemas estruturais no próprio fundo, alavancagem, risco de crédito, inadimplência, vacância nos fundos de tijolo, enfim. Se você percebeu que o fundo só diminuiu o valor da cota porque o mercado está em pânico, tem muita gente vendendo de forma irracional,
pode ser interessante você comprar mais, diminuir seu preço médio, aumentar sua posição naquele fundo, porque você percebe que o problema é somente um fator emocional e não racional. Agora, quando faz sentido você vender porque caiu demais? Quando o fundo imobiliário perdeu os fundamentos. Tem fundo de papel aí que, por mais que esteja pagando um bom dividendo, tá cheio de conflito de interesse, tem fundo muito alavancado, tem fundo que a gestão não é transparente, tem fundo que cai só porque concentrou muito a carteira em ativos ruins. Tudo isso eu ensino você a vasculhar dentro do Renda com FII. Enquanto a maioria das pessoas estão desesperadas aí querendo vender, você precisa aproveitar para comprar e comprar barato. Conclusão, parafraseando Warren Buffett, é quando a maré baixa que você vê quem tava nadando pelado. Tem muita gente comprando fundo ruim só porque caiu e depois, cara, vai acabar se ferrando. As coisas não acontecem do dia para noite, então não fica desesperado se a sua carteira tá no vermelho. Estuda, lê o último relatório do fundo, procura entender realmente se aqueles fundos que você investiu são fundos que estão mais descontados, ou seja, estão apresentando uma oportunidade de você comprar barato, ou são fundos ruins que pode ter na sua carteira também. Faz parte da vida do investidor ganhar e perder dinheiro. Você só não pode viver perdendo dinheiro, que uma hora você vai quebrar. Então você tem que ir ajustando a sua rota e você vai aprendendo a seguir o caminho aí, e cada vez mais você vai estar cada vez mais entendendo os movimentos de mercado e não vai ficar apavorado aí só porque o fundo A ou B tá perdendo rendimento. QR Code na tela, a terceira turma do Renda com FII está aberta, e eu deixei também salvo aí só por mais alguns dias a live que eu fiz falando sobre como ganhar dinheiro em ciclos de baixa. Essa aula não vai ficar salva por muito tempo, tá? Então entra aqui nas aulas ao vivo do YouTube, que você vai encontrar essa aula disponível aí somente por mais alguns dias. Aproveita, maratona ela, que é um conteúdo sensacional. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo.